Quem não tiver o bolo, algumas coisas dá para adaptar sem, ou vocês podem deixar aí, por exemplo, no overball, só pela questão do deslizamento, tá? Então, o que não der para fazer com a bolinha, dá para fazer sem o bolo, tá? É só um acessório a mais. Eu já vou pedir que vocês coloquem o bolo deitado em cima do pedal. E aí a gente vai começar em pé, atrás lá da chave. O pedal ele já vai ficar preso, o pedal ele vai ficar preso nas molas, assim. Já pode colocar molas intermediárias para o braço, tá? Nem tão leve, nem tão pesado. Então já ajustem aí molas intermediárias. Vai colocar o pedal em cima aí do pedal. E a gente vai começar em pé, atrás do aparelho. Vanessa decidiu só para você regular um pouquinho só o aparelho, para você colocar a sua câmera de lado para a sua chair. Isso. Acho que todo mundo conseguiu se ajustar, né? Só mais um minutinho, meninas, só pela tempo para todo mundo se ajustar, para a gente começar. Ok. Aí, Vanessa, pode começar em pé lá do outro lado do aparelho. Ok, acho que deu tempo. Já que consegue chegar a sua chair ou a sua câmera um pouquinho para trás, porque aí onde você está eu não consigo te ver. Aí, acho que agora tá beleza. Ok, meninas. Vamos lá. Nesse primeiro movimento, quem está sem o bolo pode fazer sem acessório. Vou utilizar apenas o pedal, tá? Mas deixar a bolinha aí de lado que na hora que precisar a gente pega ela. Então vamos começar em pé, normalmente, com os pés firmes no chão, braços soltos ao longo do corpo. Aí nos pés, deixa que eles fiquem paralelos embaixo do cabelo. Cresce bem a coluna, cresce bem o olhar para frente, na linha do horizonte. Se convidem a fechar os olhos se possível, se confortável. Comece a sentir aí a descarga de peso dos pés sobre o tapete ou sobre o chão. E vai distribuindo melhor o peso em cima desses pés, deixando que a ponta receba um pouco mais de peso que os calcanhares. Sente os joelhos soltos, destravados, sente o crescimento da coluna, como se ele estivesse desenhando uma linha que começa lá no sacro, vai subindo na lombar, entre as escápulas, passando por trás da nuca, indo lá no topo da cabeça e puxando vocês para o teto, como forma de crescimento, onde a gente abre espaço entre as vértebras. Então, vai mantendo essa postura bonita ao longo da nossa prática, registrando ela na cabeça de vocês. Imaginem agora, meninas, que a ponta do nariz de vocês é como se fosse um lápis, e que vocês vão desenhar com esse lápis um pequeno círculo à frente do rosto. Então, vai girando a cabeça para um sentido. Começa com círculos menores, e se for possível, vocês vão aumentando aos poucos o tamanho desse círculo. Isso, para trazer um pouco de alívio, um pouco de soltura para a região da cervical. Vai percebendo o sentido, vai percebendo o lado que vocês estão indo. E começa a contornar agora para o lado oposto. Novamente começa com círculos menores. E aos poucos vai aumentando e contornando grande para todos os lados. A última volta e vai deixando que com cuidado a cabeça seja retornada e alinhada para frente. Podem afastar um pouco mais do corpo de vocês da chair
Puxa o ar pelo nariz e vai subindo em direção ao teto. Exala pela boca e vai descendo pelo mesmo sentido. Só para a gente aquecer um pouquinho as articulações dos ombros. Então, os braços vão subindo e os braços vão descendo, permanecendo com a coluna em crescimento. Na próxima vez, cresceu os braços lá em cima do teto e ficou. Agora esses braços vão descer pela frente, puxando a descida do corpo. Então vai descendo o braço, cabeça, pescoço e vai alcançando a palma das mãos em cima da chão. Apoia a palma da mão em cima da chão. Se precisar, pode tirar os pés mais para trás, onde vocês vão encontrar a coluna na neutra. Vamos pensar primeiro apenas na região das escápulas. Coloca um pouquinho de pressão da palma da mão para baixo, deixa as escápulas crescerem lá em cima nas costas. Volta aliviando a pressão das mãos, as escápulas descem se encaixando entre os ombros. Então, coluna neutra, dá um pouquinho de alívio para os joelhos, mantém o olhar entre as mãos, deixa o cotovelo destravado, abre bem os dedos e pode descarregar o peso tanto nos dedos como no punho. Isso. E vai parar com as escápulas ativas lá em cima das costas e vai ficar. Agora, à medida que vocês forem deixando os dois calcanhares levantarem do chão, aperta forte as mãos para baixo, encaixa o quadril para dentro e arredonda a coluna como um gato, arrepiando as costas e olhando lá na ponta do pé, sem tensionar os ombros. Vai descendo os calcanhares, abre um pouquinho os isquios, o quadril para trás, abre o peito e cresce o olhar só um pouquinho além das mãos. Ótimo. Sem exagerar no movimento da cabeça. Então, levanta os calcanhares, encaixa o quadril, aperta as mãos para baixo, arredonda a coluna fazendo uns comprimidos por dentro do coração. Cuidado com o ombro, deixa ele solto, sem colocar o queixo no peito. E volta abrindo bem o peito, descendo o calcanhar. Vamos só mais uma vez. E arredonda, arrepia. E volta abrindo bem o peito. Vai devagar descolando as mãos de cima e da chair e só termina de crescer para de pé, soltando os braços ao longo do corpo. Perfeito, meninas. Preservem o corpo de vocês aonde ele está. Só que agora vocês podem deixar que os pés se aproximam dessa madeirinha de baixo que tem aí no aparelho de vocês. Tem umas madeirinhas que são mais rentes ao aparelho, tem algumas que tem algum espacinho. O único cuidado que vocês vão ter é de evitar de encostar a coxa, de encostar a perna na borda aí do aparelho, certo? Então vamos recomeçar o movimento. Braços soltos ao longo do corpo, abrindo um braço para cada lado novamente. Cresceu eles lá em cima em direção ao teto e ficou. Vamos descer pela frente, onde agora vocês vão arredondar e vão alcançar as duas mãos lá na frente, em cima do corpo, ou em cima do pedal que está assim. Meninas, acho que deu uma caidinha aqui na internet, não sei se foi a minha. Acho que a gente deu uma perdidinha. Todo mundo está me escutando? Está me enxergando? Ok. Acho que foi só. Então tá, vamos recomeçar. Vamos voltar então. Um detalhe, meninas, que eu tinha esquecido de comentar com vocês. Quando a gente for movimentar
o rolo que está em cima do pedal, que vocês vão ter cuidado. Se vocês empurrarem o pedal para baixo, o rolo, na verdade, o rolo que está em cima do pedal, quando você está afundando, o rolo ele tem uma tendência a querer ficar preso quando o pedal desce. Então, quando vocês forem empurrar, coloca um pouquinho mais de intenção no movimento, mais para frente do que para baixo, para a gente evitar que o rolo fique preso quando o pedal desce, certo? É só uma intenção, tá? É claro que o pedal ele vai continuar subindo e descendo, certo? Ok. Então, em pé, atrás da chair, pés paralelos, braços soltos. Vamos recomeçar. Abre os braços para fora, um para cada lado, cresce ele lá em cima em direção ao teto e fica. Vai arredondando pela frente, vai descendo braço, cabeça, pescoço, alcança as mãos com todos os dedos juntos em cima do rolo ou em cima do pedal e fica. Com a coluna em C, vai empurrando esse pedal um pouquinho para baixo e para frente, arredondando a coluna e olhando em cima do quadril. Volta, abrindo o peito, abrindo o quadril e crescendo o olhar para frente. É a mesma intenção que a gente estava trabalhando agora, fazendo o gato. Então, empurra o pedal, arredondando a coluna e volta, abrindo bem o peito. Lembrando de preservar a distância entre as orelhas e os ombros, entre o queixo e o peito, sem deixar o calcanhar lá atrás, no chão, destrava os joelhos e sem deixar o corpo ser puxado para frente. Isso. Então, quem está com o colo, é só a intenção de levar o colo um pouquinho mais para frente, para a gente evitar que ele seja preso aí no meio do caminho. Isso. A última vez, se possível. E parou, desencostou as mãos do rolo e vem crescendo a coluna para de pé. Ok, perfeito. Agora, como vocês estão com as barras presas nas laterais da chair, na hora de fazer a subida do braço, só cuidado para o braço passar longe da barra, para vocês não baterem no braço, tá? Então, vamos recomeçar esse movimento de novo. Abre os braços para as laterais, cresce lá em cima em direção ao teto e fica. Desce arredondando, vai alcançando as mãos mais uma vez. Agora deixa as mãos juntinhas no meio do rolo. Ok. Ou no meio do pedal. À medida que vocês forem empurrando esse pedal, arredondando a coluna, uma mão vai descolar aí de cima e vai crescer o braço no teto. E vocês vão olhar lá em cima. Então, desce o pedal e cresce o braço no teto. Volta o pedal, desce, vai trocando. Uma vez o direito, uma vez o esquerdo. Só cuidado com as barras. Faz uma torçãozinha, abre o peito, gira e acompanha com o olhar, acompanhando a subida do braço em direção ao teto. Isso. Perfeito, meninas. Vamos nos permitir só mais um movimento para cada lado. Ok. Crescendo. E vem desenrolando. Meninas, vamos fazer o seguinte. Para a gente conseguir fazer a sequência certinha, vamos tirar as barras laterais da chair de vocês. Acho que vai ser mais interessante para a gente ficar batendo os braços. A gente pode tirar as barras, pode tirar as duas, não tem no chão.
E aí, vocês vão ficar de lado para o aparelho. Então, vai ficar de lado para o pedal. Isso, o Lolo vai ficar deitado, tá? Deitado em cima da chair. Isso, todo mundo conseguiu ficar de lado, certo? Agora, cheguem o corpo de vocês mais para trás e que vocês fiquem em pé atrás da parte do pedal e atrás da parte do corpo. Ok. Beleza. A questão da distância, durante o movimento, vocês vão se ajustar para ver se precisa chegar mais para trás, mais para dentro, ok? Então, pés paralelos, alinhados embaixo do quadril. A mão mais próxima de vocês vai ficar em cima do pedal da frente. Então, coloca a palma da mão inteira no pedal que está mais próximo de vocês. Vanessa, pode trocar de mão. Ó, a mão de dentro, o braço de dentro, em cima do pedal. E a outra mão, o dorso da mão vai lá em cima. Isso. Ok. Conseguiram se ajustar? Vanessa pode chegar um pouquinho mais para o seu lado esquerdo. Ok. Então, destravem os joelhos, coluna neutra. À medida que vocês forem empurrando o pedal em direção ao chão, dobra o joelho do mesmo lado do braço do pedal, desliza o ombro para longe, gira a cabeça, olhando em cima do ombro. Isso. E volta devagar crescendo. Então, o pedal desce, o joelho do mesmo lado do pedal vai afundar, desliza o voo para longe, torcendo e girando a cabeça lá por cima da palma da mão. Maravilhosos. Muito bem. Isso. Abre bem o peito, ativa bem o abdômen e vamos nos permitir mais 2 movimentos. Então, afunda, flexiona, desliza e torce devagar. Perfeito. Finaliza crescendo o pedal, vai retirando com cuidado o apoio das mãos, vem desenrolando e crescendo a coluna. Troquem de lado, vai para o lado oposto de vocês. Se ajustem novamente um pouco mais na parte de trás, alinhe os pés, vai posicionando as mãos. A mão de dentro no pedal, a mão de fora com o dorso da mão em cima do ombro. E à medida que esse pedal vai descendo, o joelho do mesmo lado, afunda, desliza o rolo para longe, vai torcendo e girando a cabeça para o mesmo sentido que o rolo caindo. Olha lá por cima da palma da mão. E volta, e deixa o olhar voltar em cima da ponta do pedal. Então, quando vocês descem, olham em cima do rolo. E quando vocês retornam, olhem para baixo. A última vez, se possível, ali, voltem, tire o contato das mãos, cresce e volta para de pé. Perfeito, meninas. Podem permanecerem mesmo onde vocês estão. Só peguem o rolo e coloquem em pé no chão, na frente de vocês. Pode agora, em vez de vocês ficarem na parte de trás do pedal, pode ficar agora lá de lado para o pedal mesmo. Então é só chegar um pouquinho para frente e ficar de lado para o pedal. As 2 mãos vão ficar por enquanto como apoio na parte mais alta. Continuem com os pés
E coloquem agora a perna mais próxima, esticada lá em cima da chair. Só com o apoio do calcanhar, ponta do pé para cima. Ok. Perna esticada. Isso já que você vai ficar em pé lá no chão, do lado do pedal. Ó, pode ficar do lado do pedal mesmo, em pé do lado do pedal. Você está na parte de trás, tá vendo? Agora você vai chegar mais para frente. Isso, agora pega o rolo. Isso, e só vira seu corpo de frente para a câmera agora. Tá conseguindo ver as meninas? Isso, acho que tá todo mundo conseguindo entender? Isso, ai, perfeito. Ok, meninas. Então, ponta do pé para cima, pé de baixo, alinhado, cresceu a postura, cresceu o olhar. Vai dobrando apenas o joelho de baixo. Quem está assim, mãos na cintura. Vai dobrar apenas a perna de apoio, agachando, jogando o bumbum para trás. Volta, crescendo e fica. O braço oposto da perna que está esticada vai sair de cima do corpo e vai subir para as laterais, pensando no mermaid. Pincela o braço acima da cabeça e leva para o outro lado. Volta, leva a mão em cima do colo e agacha. Ó, são dois movimentos diferentes. Uma vez você está apenas agachando. Depois que voltar no agachamento, vai fazer o mermaid. Vai pincelar o braço, contornando na parede, no braço, lá acima da cabeça, descendo pelas extremidades. Maravilhosa. Na hora de voltar, se quiser até voltar levando esse braço na cintura, também pode, se vocês acharem melhor. Isso. Relaxa os ombros, dá espaço entre as orelhas, entre os ombros. E a última vez, se possível. Aí, perfeito. Retornou devagar, desce com cuidado a perna e já vai trocando de lado. Muda de lado de novo. Alinha os pés, alinha o corpo. Já posiciona a perna mais próxima lá em cima da chair. Isso. E uma vez vocês vão afundar, flexiona a perna de apoio, joga o bumbum para trás, mantendo a perna de cima alongada. Volta crescendo pelo topo da cabeça e o braço de fora. Sobe, pincela ele na parede, no teto, contorna acima da cabeça, roda o teto da parede ao lado e volta com controle. Perfeito. Mais 2 vezes esse movimento completo. Aí, voltou, desce devagar. Muito bem. Tudo bem até aqui, meninas? Tranquilo? Ok. Então, agora todo mundo vai ficar em pé, de frente para o pedal. Isso. Coloca o rolo dele
deitado em cima lá da tcheca. Ok. Dá uma distância mais ou menos de um palmo entre os pés e o pedal de vocês, sem ficar tão próximo e nem tão longe. Ok. Solta o peso da cabeça, do pescoço e dos ombros e vai alcançando a mão direita no pedal e a mão esquerda lá no rolo. Isso, o braço do rolo esticado. E à medida que o pedal for descendo em direção ao chão, desliza o rolo para frente, abrindo as costas, abrindo o peito. E volta arredondando, olhando de baixo para cima. E desce com o peito aberto. E sobe, arredondando. E o rolo ele vai acompanhando o movimento do pedal. E o rolo desliza para frente à medida que o pedal desce. E à medida que o pedal volta, o rolo cresce para vocês. A última vez, cresceu de volta, tira o contato das mãos e vem crescendo essa coluna. Respira aqui em cima um pouquinho, recupera o fôlego. A gente vai descer novamente para inverter o contato das mãos. Então, a mão que estava no pedal vai no rolo e a mão que estava no rolo vai no pedal. Então, desce arredondando, acomoda, posiciona e inverte as mãos. E à medida que esse pedal desce em direção ao chão, desliza esse rolo para longe. Ótimo. Perfeito. A última vez, quem já finalizou a última. E voltou crescendo. Muito bem, meninas. Entrelaça os dedos das duas mãos, espreguiça o braço lá em cima do teto, cresce um pouquinho, só para dar um pouco de alívio para as costas. Pode contornar a cintura de um lado, contorna a cintura do outro. Ok, meninas. Muito bem. Agora, apoia novamente. Pode soltar os braços. Isso. Coloca de novo o rolo em cima do pedal, deitado. E vamos voltar a ficar lá atrás do aparelho de vocês. Lá como a gente iniciou a aula. Isso. Então, coloca o rolo no pedal. Esse, quem está sem o rolo, vai fazer só com o pedal, sem bolinha, tá? Ajoelhe em cima da tcheca, nas bordas mais de trás, então as pernas vão ficar meio que penduradas. E coloquem as duas mãos em cima do rolo ou em cima do pedal. Ok. Vamos iniciar com o que a gente está acostumado. Hoje está sendo uma aula onde a gente está trabalhando bem essa questão do arredondado e do peito aberto.
Então, empurra o pedal um pouquinho para baixo e para frente, arredondando a coluna, fazendo um C. Volta, abrindo bem o peito. Quem precisar mexer nas mãos, sentiu que está muito pesado ou que está muito leve, vocês podem mexer aí na mão de vocês, tá? Cada uma tem uma marca de aparelho. Isso. Ó, os joelhos têm que ficar mais nas bordas de trás, para deixar o joelho muito no meio do aparelho, para que vocês consigam ter movimento de abertura e de fechamento. Voltou crescendo aqui em cima e respirou. Nessa próxima sequência, meninas, se vocês ficarem inseguras pela questão do equilíbrio e quiser fazer sem o rolo, tranquilo, é só tirar o rolo e fazer com a mão normalmente no pedal, tá? Porque às vezes a gente sente insegurança mesmo. A repetição do movimento ela vai se permanecer, só que agora a gente vai incluir a subida de uma perna, tá? Então já pode começar com uma perna mais alongada lá para trás no ar, com as mãos em cima do rolo ou com as mãos em cima do pedal. E devagar agora, hein? Bem com cuidado. À medida que o pedal for descendo, a perna vai se elevando um pouquinho em direção ao teto. E volta o pedal e a perna desce com controle. Se precisar chegar o corpo mais para frente ou mais para trás, vai controlando a subida, vai controlando a descida. Agora a gente está permanecendo o tempo todo com a coluna neutra, ativa, permanece o olhar apenas em uma direção. Então, quando o pedal desce, a perna sobe. Quando o pedal volta, a perna desce. Só mais uma vez para o lado. Aí, perfeito. Voltou, desceu a perna, respirou. E já vamos trocar de lado. Troca de perna. Posiciona ela lá atrás. Isso, é só começar com ela um pouco mais pendurada em direção ao chão. Isso, e à medida que com controle vocês vão afundando um pouquinho do pedal, cuidado quem estiver afundando com o rolo, e volta devagar. Ativa bem o peito, cresce, cuidado com o giro do quadril, tá? Lembra que o quadril está apontado para baixo. Alonga o joelho, ponta do pé para longe. Aí, tá ótimo, meninas. Respirou. Desce devagar. Descansa um pouquinho, respira. Já coloquem agora, peguem o rolo de vocês. Vocês vão colocar ele deitado no chão, aí mesmo onde vocês já estão. Então, só coloca ele deitado no chão, na parte de trás do aparelho. Quem está sem rolo vai fazer sem, tá? A intenção é o seguinte, a palma das duas mãos vão ficar apoiadas em cima da tela e vocês vão pisar com o meio dos dois pés em cima do rolo. Então, chega o rolo, desliza o rolo para trás um pouco, tem que ter um pouquinho de espaço entre o corpo de vocês e o rolo, mas você pode deslizar um pouquinho mais para trás o rolo. Ó, e tudo com cuidado também, tá? Nós vamos por partes. Pensa só na dobra do cotovelo por enquanto. Flexão de braço. Dobra os cotovelos e deixa o peito descer um pouquinho em direção ao aparelho e volta crescendo. Isso. Dobra os cotovelos, desce o peito em direção ao aparelho, como se vocês quisessem levar
voltou crescendo e ficou. Agora, vamos pendurar uma perna. Pode escolher que vocês querem começar primeiro lá para trás do corpo. Ela vai ficar meio que no ar, flutuante. À medida que o cotovelo for flexionando em direção à chair, a perna de apoio pode flexionar um pouquinho também. E a perna que está no ar cresce um pouquinho lá em direção ao teto. Isso. Cuidado com o deslizamento do corpo. O pé está lá embaixo, firme. Isso. Ativa o abdômen sem tensionar os ombros. A última vez. Ali, maravilhosas. Cresceu. Prepara para a gente já trocar de perna. Então, a gente pendura a perna posta lá para trás. Quem está sem rolo é a mesma questão, só que está com o pé normalmente no chão. E, à medida que vocês começarem novamente a flexionar os braços, leve o corpo e o tronco um pouco mais para frente, como se vocês quisessem ultrapassar a linha das mãos. E cresce a perna lá atrás em direção ao teto. Isso. O joelho de apoio pode flexionar um pouquinho e volta. Isso. Pode fazer com a perna tanto alongada quanto flexionar um pouquinho para descarregar um pouco de peso. Isso. A última vez. Aí. Perfeito. Volta, desce um pé de cada vez para o chão e distância. Muito bem. Tudo certo até aqui? Tranquilos? Ok. Então vamos sentar agora na borda de trás da chair e colocar os pés em cima do ombro. Quem está sem o rolo e ficar com dificuldade de ficar com o. Já pode ficar lá mesmo sentado. Isso, deixa o rolo no chão, do mesmo jeitinho que ele estava. Você vai sentar aí nessa parte de trás do aparelho e vai colocar os pés no rolo. Ok. Então, quem está sem rolo e achar longe de ficar com os pés no chão, pode pegar algum outro acessório aí, uma bola, uma plataforma, uma caixa, se achar difícil de ficar com o pé no chão, certo? Vamos estar o corpo lá em cima então. Podem sentar bem na beiradinha da frente, chega o rolo mais para frente também. E vamos primeiro colocar as mãos lá nas bordas de trás, sem ser no pedal, é nas bordas de trás do aparelho. Então, senta bem na beiradinha, desliza o rolo para frente, ajusta e mantém uma distância legal. Ok. Por enquanto, vai dobrar os cotovelos para trás, descendo um pouquinho do tronco, olhando em cima do abdômen, em cima do umbigo, e volta esticando os braços, abre o peito, cresce o olhar para frente. Dobrou os cotovelos para trás, desce um pouquinho o tronco, desce um pouquinho o olhar e volta crescendo. Só mais uma vez. Voltou crescendo e ficou.
E volta crescendo, puxando a perna para vocês. Então, quando o corpo desce, a perna se estende. Quando o corpo sobe, os joelhos flexionam. Essa é uma sequência, meninas, para vocês estarem passando para, às vezes, aquele aluno que tenha a dificuldade de estar fazendo essas sequências quando a gente faz com as mãos no pedal, tá? Às vezes tem desconforto no ombro, desconforto no punho, às vezes tem até alguma disfunção na coluna que impeça ele de estar fazendo com o braço mais baixo. Se o aluno é muito baixinho, coloca alguma coisa mais alta embaixo para que ele posicione melhor os pés. Voltou crescendo e pode trocar de pé. Relaxa bem os ombros, posiciona a perna no ar de novo e, à medida que vocês vão flexionando os cotovelos para trás, isso, desce o peito, desce o tronco, olha em cima do umbigo, estende a perna para longe e volta crescendo no ar. Maravilhosa. Voltou crescendo e respirou. Descansa os punhos, os ombros, as costas um pouquinho. Ok. Agora, meninas, de novo, se precisar de mexer nas molas, se precisar colocar mais leve ou mais pesado, vocês se ajustam. Quando fica muito pesado, fica muito difícil de descer. E quando fica muito leve, desce com facilidade. Então, tenta sempre encontrar o meio do caminho. Quem achar que está insegura, que está desconfortável, em vez de fazer com a mão no pedal, continua fazendo com as mãos aí nas bordas de trás, certo? Então, junta os joelhos, junta os pés, alcança a pegada das mãos lá atrás. A pegada da mão pode ser do jeito que vocês acharem melhor. As mãos para trás, para dentro, para o lado. E agora a gente vai flutuar as duas pernas no ar. Junta joelho com joelho, pé com pé. Quem achar difícil fazer com as duas, continua fazendo apenas com uma, tá? À medida que devagar vocês forem descendo o pedal, olhando em cima do umbigo, alonga as duas pernas para frente, para longe. Quando voltar, puxa o joelho em direção ao tronco, em direção ao peito. Isso. Cada uma vai fazendo na altura que conseguir. Pode ser mais baixo, pode ser mais alto. E, de novo, precisou de mexer nas mãos, pode mexer. Achou difícil de fazer no pedal, pode fazer na borda do aparelho. Achou pesado de fazer com as duas pernas, faz apenas com uma. Isso, maravilhosas. A última vez, bem bonitas. Aí, muito bem, meninas. Vai devagar descendo os pés, vai tirando o contato da pegada das mãos. É uma sequência bem pesadinha essa, tá, meninas? Agora, como que está o aluno de vocês para estar fazendo? Se o aluno tem capacidade, é um aluno mais avançado, já faz um tempo, tem uma musculatura forte, posicione ele para fazer dessa forma. Ainda dá para fazer várias variações. Mas se é aquele aluno iniciante que tem dificuldade, vai ajustando a pegada da mão, as pernas, tá? Ok, vamos voltar a ficar em pé no chão. E vamos voltar com o corpo lá em cima da chair. Coloque ele deitado em cima da chair. Já coloquem a palma das duas mãos em cima do bolo e afasta os pés um pouquinho mais para trás. Ok. À medida que vocês forem deslizando o bolo de uma vez para frente, joga o cabelo para trás, desce o peito, encaixa a cabeça entre os braços e volta arredondando, olhando no joelho, na coxa, no quadril e no peito. E solta o ar, desliza longe, encaixa o
E foi alongando os joelhos e volta essa coluna desenrolando de baixo para cima. Tira o contato das mãos do corpo, cresce o pé de pé, solta as mãos, soltem os braços. Convido vocês nesse finalzinho de aula a fechar os olhos se for confortável e possível para vocês. Levem atenção agora para a respiração, onde vocês vão diminuindo o ritmo respiratório, deixando que ele fique mais tranquilo, mais calmo. Vai percebendo os batimentos do coração se tranquilizando também dentro do peito. E vai percebendo um corpo diferente após a prática de hoje. Diferente de quando vocês iniciaram, ele está agora mais ativo, organizado, vivo, forte e alongado, preparado para que vocês continuem enfrentando mais esse dia, mais essa semana. E onde a gente cresceu, abriu espaço, manteve uma melhor postura. Então, registra lá na cabeça e vai mantendo durante o dia a dia de vocês também.